Graça e paz. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de cárceres mentais. E hoje nós vamos falar a respeito do cárcere da depressão. A depressão é um mal do século, né? Mas a depressão ela sempre existiu. A gente vai ver aqui, né, um personagem bíblico que estava vivendo momentos de depressão. E existe, né, vários tipos de depressão. Existe a depressão pós-parto, depressão maior que eles falam. Tem muitos tipos de depressão, mas eu vou deixar para falar dos tipos de depressão em outro vídeo. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre sintomas, sobre, né, o que causa a depressão, né, que são as causas, os sintomas, e nos próximos vídeos a gente vai estar falando dos tipos também de depressão. Então a depressão o que a depressão é? A depressão é uma tristeza profunda causada, né, por rupturas emocionais não tratadas. O que acontece? Se você quebra o seu braço, o que vai acontecer? Você vai no hospital, né? Você vai colocar uma tala, vão colocar um gesso para que o osso ele possa se ligar ao outro osso e para que seu braço ele volte ao normal. Então, para isso acontecer, você precisou tratar, né? Do braço, você precisou ficar com gesso por um período. Mas os traumas emocionais, eles não são visíveis. E muitas das vezes eles causam sequelas, assim como no físico. Se você não engessar o seu braço, se você não tratar o braço, ele vai ficar sequelado, né? Ele pode desculpa a palavra, né? Calcificar de forma errada, e você pode ficar com o braço torto, você pode ter várias sequelas ali visíveis, porque está no seu corpo. Mas na alma não. A alma, o que acontece? É algo invisível, você não está vendo, mas aconteceu ali rupturas emocionais que não foram tratadas, e essas rupturas, elas vão trazer sequelas porque não foram tratadas. Então nós sabemos que nós precisamos tratar da nossa alma como nós tratamos do nosso corpo, como nós tratamos do nosso espírito. Eu quero ler um texto num versículo só, que está aqui em 3 João, versículo 2. 3 João é só um capítulo, né? Então, o versículo 2 fala assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui Paulo está falando para Gaio, né? Olha, Gaio, eu desejo que tudo vai bem, que a sua saúde vai bem, física, como bem vai a tua alma. Então não adianta, né? Até mesmo para a saúde física nossa ir bem, a nossa alma também tem que estar bem. Porque se a nossa alma não está bem, ela vai trazer o quê? Doenças no nosso físico. Então nós temos que saber que eu preciso tratar do meu espírito, que eu preciso tratar da minha alma, eu preciso tratar do meu corpo. Todos precisam ser tratados. Então a depressão, ela é isso. É essa tristeza crônica, que é o quê? Um autoabandono. É quando a pessoa ela desiste dela mesma. Tem pessoas que chegam a um estado de depressão que ela não quer tomar banho, ela não quer escovar dente, ela quer só ficar na cama. Então, isso é um autoabandono, a pessoa se abandona, ela não quer mais, ela não tem mais preocupação consigo mesma. Para ela, tanto faz como tanto fez. É uma perda, né? Então, essa questão de quais que são as causas que pode causar depressão? Perdas, né? Às vezes você perder um ente querido, perder um filho. Nossa, imagina a dor de perder um filho, deve ser terrível. Então, perda também, mudanças. Às vezes pode ser uma mudança assim, a pessoa era solteira e casou. E aí ela fica, no início do casamento, dá aquela depressão. Por quê? Porque às vezes morava numa casa que tinha muitas pessoas, que, né, uma família grande, aí de repente vai morar só ela e o marido, e aí naquela situação ali, às vezes fica muito sozinho, e aí isso aí pode causar uma depressão temporária, né? Temporária, é uma questão de acostumar, mas pode causar uma depressão. É uma mudança quando a pessoa muda de um país, né? Que você tem no país que você está, é uma cultura, é uma língua, e de repente você vai para um outro país, que é uma outra língua, com outra cultura. Então você pode também entrar no estado de depressão por um período também. Né? Essa não é uma depressão que
vai para a vida inteira. É até questão de criar o hábito, o costume com aquele lugar. Outras coisas, abusos sexuais, abusos morais, isso também traz depressão, porque às vezes a criança foi abusada na infância, teve medo de contar, não contou, aquilo não foi resolvido, porque a criança, né, ela é inocente, ela não conseguiu falar, ou ela achou que muitas vezes o próprio abusado acha que ele que causou aquilo, ele acha que ele não se vê como vítima, então às vezes não conta para ninguém, então, mas aquilo ficou ali dentro. E uma hora aquilo vai trazer uma sequela na vida dele. Outra coisa, rejeição, né? Rejeição, aquela pessoa que não é aceita por outra pessoa, ou que às vezes é até aceita, mas dentro dela, ela mesma existe uma rejeição dentro dela, porque foi rejeitada pelo pai, foi rejeitada pela mãe, foi rejeitada às vezes, né? Em uma situação de escola, houve alguma rejeição, a rejeição é uma não aceitação da pessoa. E todos nós temos uma necessidade de sermos amados, protegidos e aceitos. Às vezes a gente vê adolescentes e para ser aceito ali no grupo, às vezes ele passa a beber porque todo mundo bebe. E aí ele quer ser aceito. E para ele ser aceito, ele entra naquela de beber. Ele acaba sendo levado, por quê? Pela necessidade, pela carência que aquela pessoa tem, né, de ser aceito. Porque no fundo existe já uma rejeição que não foi tratada. E aí quando a pessoa ela não consegue ser aceita, ela vai se isolar. E esse isolamento ele vai trazer o quê? A depressão. Outra coisa, traições, frustrações, decepções, tudo são coisas que, se não for tratada, pode levar para um quadro depressivo. Então, aí existem alguns sintomas que a gente vai ver aqui, que eu vou até ler um texto bíblico, que você vai ver esse sintoma na vida de uma pessoa aqui, de um personagem bíblico. Olha, mau humor, tristeza o tempo todo, perda de prazer em atividade, aquela pessoa que antes gostava de, por exemplo, andar de bicicleta, hoje não quer, né, não gosta mais, não é que não gosta, não quer, sabe, não tem vontade. É uma perda total de energia. É uma energia totalmente reduzida. Vontade de chorar o tempo todo, irritabilidade, pessimismo. E a pessoa não vê nada de positivo, ela só enxerga aquilo que é negativo, aqueles pensamentos negativos o tempo inteiro. Então, tudo isso que é depressivo. Insônia, ou a pessoa é aquele desequilíbrio no sono. Ou a pessoa tem insônia, ou a pessoa dorme demais. O depressivo, a maioria dorme muito, né? Até mesmo que às vezes toma remédios, né? Às vezes uma medicação que o psiquiatra passa, mas ele está tão triste que ele quer dormir mais. Então ele toma, às vezes, doses grandes de ansiolíticos, de antidepressivos, para dormir. E muitas pessoas, né, chegam ao cúmulo de cometer suicídio, mas não que ele queria suicidar, ele queria simplesmente dormir. Na verdade, o suicida, ele não quer morrer, ele quer matar aquilo que está matando ele. E às vezes o grau de depressão dentro da pessoa ela é tão grande que ele chega a tomar aquele monte de medicação. E muitos tomam para dormir. Dizer assim, olha, toma um, não fez efeito. Aí toma 2, não fez efeito. Aí toma 3. Aí quando vê, toma a cartela inteira. E aí muitas das vezes, né, pode levar a óbito essa pessoa. Mas a intenção dela, às vezes, era só dormir. Porque é uma fuga do problema. É uma fuga da própria vida. É um autoabandono. A pessoa se autoabandona. A pessoa com depressão, ela se autoabandona. Ela não quer mais lutar pela vida. Ela não quer mais lutar para ser feliz. Ela não quer mais lutar para nada. Ela não tem energia mais para nada. Então, o quadro depressivo ele é muito sério. Né? Muitas pessoas morrem de depressão. Ou ou a causa, né, é a depressão. A depressão pode levar também para quadros clínicos,
pode causar doenças no físico e que pode também levar aquela pessoa à morte. E também ao suicídio. A cada 60 segundos, alguém no mundo, alguém ou tentou suicídio ou cometeu suicídio. A cada 60 segundos, alguém está cometendo suicídio ou tentando esse suicídio. Né? É uma estatística muito triste, muito triste. E nunca se cometeu tanto suicídio como hoje. É uma das causas de maiores mortes no país, não só no nosso país, mas no mundo. É o suicídio, só que não é divulgado. E nem pode ser, né? E nem pode ser. Mas é uma coisa que é muito séria, muito séria. Então, essa pessoa ela tem dificuldade para tomar decisões, tem dificuldade de concentração. Por quê? Porque ela está sem energia, ela está sem energia cerebral. Ela não raciocina muito, porque os pensamentos que vêm na mente são pensamentos pessimistas. E quer ver? Eu quero ler aqui no livro de Jó. Jó, ele tinha motivos para estar depressivo. E ele ficou depressivo porque ele teve perdas. Ele perdeu todos os filhos. Imagina o que é isso, perder todos os filhos de uma vez. Eu creio que ele não estava muito preocupado com bens materiais. Porque bem material você perde hoje, amanhã você conquista novamente. Né? Quantas pessoas aí perdem casa, perdem todos os móveis, depois ele vai e reconstrói de novo. Mas o problema é quando você tem uma perda daquilo que você não vai conseguir de novamente. Você não tem como trazer aquilo de volta. Imagina perder um filho, você sabe que você não vai trazer aquele filho de volta. Então isso leva para um quadro depressivo muito sério. E aí aqui em Jó 3, do 20 ao 24, fala assim: porque se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Ele está dizendo, essa pessoa só quer morrer. Era Jó. Ele está dizendo, eu quero morrer. Que esperam a morte e ela não vem, cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Ou seja, a pessoa quer tanto morrer, quer mais morrer, procura mais a morte do que os tesouros ocultos. O 22, que de alegria salta e exulta achando a sepultura. Ou seja, a alegria dele é querer morrer. É morrer, né? Não querer, mas morrer. Se ele achasse a sepultura, ficaria feliz. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Então ele estava aqui expressando, né, a tristeza dele. E quando a pessoa expressa, ela ainda tem uma chance, grande chance de curar, porque ela coloca para fora. Esse é um método de cura. Né? O Jó aqui ele estava expressando o sentimento dele. Né? Fala que aqui no capítulo 3, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele fala, maldito o dia que eu nasci. Olha o verso 11, do 3:11. Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Então ele está dizendo assim, olha, por que né, eu não fui um aborto? Por que eu não morri logo? Por que eu tinha que passar por isso? Então nós vemos esse quadro depressivo na vida dele devido a tudo aquilo que aconteceu com ele. Né? As perdas e tudo. Então, mas isso, até bem pouco tempo, a depressão era uma incógnita, né? E está aqui na Bíblia. Nós estamos vendo aqui um quadro depressivo. Olha o 7, capítulo 7, o versículo, deixa eu ver qual, o 3 e o 4. Ele fala assim, olha, assim me deram por herança meses de vaidade e noites de trabalho me preparam. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. Então a depressão dele é uma depressão que estava causando o quê? Insônia. Insônia, ele não conseguia dormir. Hoje eu acredito que as pessoas dormem muito porque elas são medicadas. Nessa época aqui não, né? Eu não sei como que era, mas eu sei que Jó provavelmente não estava tomando nenhuma medicação.
E hoje tem a medicação, que quando uma pessoa está depressiva, o médico vai passar um remédio para ele dormir, vai passar um remédio para equilibrar o humor, né? Então, hoje nós temos a ciência ao nosso favor, né? Ou seja, a ciência ela se multiplicou, como fala lá em Daniel, né? A ciência se multiplicou. Então, hoje é sabido, hoje, né, a gente trata da alma. Mas imagina a época de Jó, que não havia né, essa questão do tratamento, não havia psicólogo, não havia terapeuta, não havia pessoas, né, que ajudassem nessa área, né, de cura da alma. E hoje nós sabemos que a alma adoece. E até bem pouco tempo as pessoas pensavam que tudo era espiritual, espiritualizava tudo, né, espiritualizava tudo. Jó, que homem de fé que era Jó. Jó tinha uma fé inabalável, ele não amaldiçoou Deus, né? Ele amaldiçoou a si mesmo, mas a Deus hora nenhuma. Ele, ele adorou a Deus mesmo quando ele ficou sabendo de todas as notícias ruins. Ele falou, olha, não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. E adorou o Senhor. Né? Fala que ele adorou o Senhor. Ele não amaldiçoou o Senhor com a sua boca. Ele reclamou da vida dele. A gente vê ele reclamando, murmurando, porque eu acho que nós, no lugar dele, faríamos muito pior, né? Não sei se teríamos força para isso, né? Deus sabia da força de Jó, né? Por isso Deus permitiu que acontecesse com ele. Agora, como que a gente vai conseguir sair desse quadro? Como que a pessoa ela sai desse quadro? Primeiro, ela precisa de ajuda. Porque a pessoa depressiva, às vezes ela não tem força nem para orar. Não adianta querer falar com a pessoa, nossa, você tem que orar, você tem que confiar em Deus, você tem que ser o quê? Ela não está vendo saída. A mente dela está uma mente difícil, muito. Ela vai precisar de pessoas que amam, de pessoas que vão dizer, olha, eu estou aqui, você quer conversar? Vamos conversar. Às vezes a pessoa depressiva tem uma necessidade de falar. Ela precisa, o mais importante é ouvir essa pessoa, é deixar essa pessoa colocar para fora tudo que ela está falando, sem criticar, sem julgar, sem falar, nossa, mas isso aí, isso aí não é motivo para você estar assim. Então, é ouvir a pessoa e tentar mostrar para ela que existe saída para o problema dela. Que existe saída. Né? E orar com ela. Mas sem essa questão. Porque os amigos de Jó aqui foram lá. Foram lá, mas foi pior eles terem ido, porque eles só acusaram Jó. Todo tempo eles só acusaram, só falaram que Jó estava em pecado. É o que a igreja fazia até pouco tempo, né? A depressão é pecado, até bem poucos anos atrás. Hoje a gente sabe que não, que qualquer um de nós estamos sujeitos a ter um quadro depressivo. E aí, aqui no capítulo 12, no verso 11, ele fala uma coisa muito interessante. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Ele está dizendo assim, você tem coragem de comer uma coisa estragada? Você coloca na boca. Se você sentir que está azedo, se você sentir que está estragado, você cospe. Você não engole ela, porque pelo paladar você não vai deixar ela entrar no seu organismo. Mas a mesma coisa nós temos que fazer com o ouvido. Ele está falando que o ouvido ele tem que provar. Deixa eu ler aqui, ó. Porventura o ouvido não provará as palavras. Então o ouvido também ele tem que provar a palavra, assim como o paladar ele prova a comida. O paladar ele vai provar se a comida está boa ou está ruim. Está ruim, vai jogar fora. A mesma coisa é o ouvido. O ouvido ele tem que provar aquilo que está entrando dentro dele. São pensamentos negativos, eu vou abortar. São pensamentos de morte, eu vou abortar esse pensamento. Eu não vou alimentar esse pensamento. Pensamentos de derrota, eu não vou alimentar. Então, isso tudo é importante para eu saber que eu preciso provar essas palavras. O Augusto Cury, né, que é psiquiatra, doutor e tal, é psicólogo também, ele tem um método que chama DCD, que é quando vem um pensamento, você duvidar dele, você criticar e você determinar, esse pensamento não é meu,
esse pensamento eu não vou alimentar, isso eu não vou aceitar na minha vida. Por exemplo, alguém te ofende. Ah, você não presta. Peraí, eu sei o meu valor, eu sei que eu presto, então eu não vou alimentar esse pensamento que eu não presto. Eu não vou deixar ele nem entrar na minha mente, porque eu sei quem eu sou. Mas se eu já sou uma sequelada, muitas vezes eu vou alimentar aquele pensamento que eu não presto. Então a gente tem que ter maturidade nessa área. Então, você tem que pegar os seus pensamentos. Se existe pensamento dentro de você que você não presta, que você não consegue, que você não dá conta, que você não pode, duvida deles com a palavra. Confronta ele com a palavra, porque a palavra diz que você é importante, que você vale mais do que todo o ouro e prata desse mundo, porque Jesus nos comprou com alto preço, preço de sangue. Então você tem valor. Então nós temos que olhar dentro da palavra quem que nós somos. Nós não somos aquilo que o mundo diz que nós somos. Nós não somos aquilo que os nossos pais disseram que nós somos. Nós somos aquilo que o nosso Pai Celestial fala que nós somos. E nós somos o que Ele diz, e nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Mas para me vencer, eu preciso lutar. Porque o vencedor, quando ele sobe num altar lá, que ele sobe lá no pódio, né? Ele teve que passar por um trajeto. Né? Se é uma corrida, ele teve que correr. Se era uma corrida de carro, ele teve que ir lá usar o carro até ele chegar no pódio. Então, nós somos mais do que vencedores. Quando o Senhor fala que mais do que vencedor, Ele está dizendo que nós vencemos mesmo quando a situação é contrária. Porque vencedor é aquele, por exemplo, um empresário, um filho de uma pessoa que já nasceu em berço esplêndido, já nasceu em berços ricos, já nasceu, né, com a vida ganha, como diz o outro. Então ele faz uma faculdade, ele monta uma empresa, ele se torna um empresário de sucesso, ele venceu. Ele é um vencedor. Mas é aquele que nasceu, né, muitas vezes numa comunidade, que não teve oportunidade nenhuma, que conquistou os seus estudos com dificuldades, que aí ele fez uma faculdade e que aí ele foi vencendo as intempéries da vida e se tornou um empresário também de sucesso. Esse é mais do que vencedor, porque ele não teve nada a favor dele e mesmo assim ele venceu. Então, quando o Senhor está dizendo que nós somos mais do que vencedor, ele está dizendo, mesmo que as coisas sejam contrárias, você já é vencedor. Então, vencer mesmo quando as coisas são contrárias. Então, a depressão, ela começa quando nós nos auto-abandonamos, deixamos esses pensamentos, esses sentimentos, aquelas coisas que não foram tratadas, virarem fortalezas na nossa mente. Aí Jesus fala lá em 1 Coríntios 10, verso 4, que nós temos que fazer o quê? Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pegar o pensamento, pegar aquela fortaleza e dizer, Jesus, está de conformidade com a tua palavra? Se não está, tirar, jogar fora. Jogar fora, porque isso vai causar em mim, vai causar em nós estragos na nossa alma. E é muito sério, porque, como eu já disse, se você tem uma doença na alma, com o tempo ela vai se manifestar no seu físico. Né? São as doenças psicossomáticas. E também reflete no nosso espírito. Por quê? Porque se você está muito triste, se você está sem energia, se você está depressivo, você também não quer orar. Você perde vontade de tudo. Então, é algo que a gente precisa lutar contra e principalmente ajudar aquelas pessoas que estão nesse quadro. Amém? No próximo vídeo eu vou falar sobre as causas da depressão. As causas não. Quais os tipos de depressão que existem, né? Que são muitas depressão. Existem depressão e estado depressivo, que às vezes a pessoa está momentaneamente, ela teve um momento de depressão por causa de uma situação, mas aquilo se resolveu e passou. E tem aquelas pessoas que vai sendo depressiva e vai carregando aquilo por anos e anos. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha te esclarecido pelo menos um pouquinho e que você saiba que ajudar essas pessoas é ouvir a pessoa, é deixar a pessoa se abrir, é não criticar, é não julgar aquilo que ela está falando, porque para ela, talvez para a gente fala assim, nossa, mas você está assim por causa disso? Não, você tem que dar importância, porque para ela aquilo é grande.
Então a gente não pode diminuir. Aí você tem que falar assim, olha, realmente é uma coisa séria e tal, mas tem uma saída. Vamos buscar juntos? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ouvir. Ok? Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.